Quem tem partida decisiva nesse final de semana é a equipe do Curitiba. Curitiba que vai enfrentar o Bragantino e dependendo do resultado e dependendo da combinação dos resultados das demais equipes, pode ser o jogo do acesso, já que o Sport já carimbou a outra vaga. Quem sabe o Curitiba nesse final de semana carimba a sua vaga, o seu acesso para a Série A lá no Couto Pereira contra o Bragantino. Mas as informações do Curitiba, hoje quem vai trazer para nós é o nosso produtor, nosso repórter revelação, Luan Soares. Chega mais, Luan. Muito boa tarde, professor Silas de Graff e todo mundo que está nos assistindo aqui no Placar Transamérica desta quinta-feira. Uma ótima tarde a todos, chegando com as informações da equipe do Curitiba. O Verdão segue se preparando para jogo decisivo contra a equipe do Bragantino no próximo domingo. Jogo que pode garantir o acesso da equipe Coxa Branca à Série A do ano que vem. Lembrando que a equipe está secando hoje o Atlético Goianiense, que entra em campo logo mais contra a equipe do Brasil de Pelotas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É jogo decisivo também para a equipe de Goiânia. Mas voltando a falar sobre a equipe do Curitiba, uma novidade interessante ontem no treinamento, o meia Juan Lano já voltou a treinar. Claro que foi um treino um pouco mais leve, mas o jogador pode ficar à disposição ao técnico Jorginho, dependendo dos últimos treinamentos durante esta semana. O Curitiba segue se preparando para o próximo jogo contra a equipe de Bragança Paulista. Não vai poder contar com o atacante Robson, o jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. De resto, todo mundo fica à disposição. Felipe Mattioni deve seguir na lateral da direita. E aí a equipe do técnico Jorginho começa a ser formada no sistema defensivo. Natan Ribeiro e Sabino também confirmados na zaga. Na lateral esquerda, o William Matheus. Do meio de campo para frente, podemos ter mudanças. O Rafinha está à disposição. Talvez comece o jogo na equipe titular. Juan Lano entrando na equipe também. Pode ser que Serginho vai para o banco de reservas, colocando uma equipe um pouco mais ofensiva. Mas isso tudo vai depender da recuperação do meia Juan Lano e, claro, do técnico Jorginho, que vem preparando essa equipe para esse jogo contra o Bragantino no próximo domingo, que vai ter uma festa muito bonita da torcida Coxa Branca, promessa de um grande público no Couto Pereira. Ingressos já estão começando a ser vendidos, 5 mil já foram comercializados pela torcida Coxa Branca, que segue prometendo uma grande festa caso a equipe consiga o acesso à Série A do ano que vem. Então, essa preparação do Curitiba para essa semana decisiva para esse jogo contra a equipe do Bragantino, que, repito, pode ser o acesso da equipe Coxa Branca. A torcida já não aguenta mais ficar na Série B. Outro detalhe importante da equipe do Verdão, Curitiba defende sua invencibilidade de 11 jogos. São 6 vitórias contra Guarani, Criciúma, São Bento, Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas e Oeste, e 5 empates com Vila Nova, Operário, Cuiabá, Sport e Figueirense. O Curitiba então vai buscar continuar invicto para, é claro, secar outros adversários e confirmar o acesso à Série A de 2020. Com informações do Curitiba para o Placar Transamérica, repórter Luan Soares. Mas, professor Silas, daqui a pouco eu volto aí falando sobre a equipe do Sport, que também, essa sim, confirmou seu acesso à Série A do ano que vem. Legal, Luan Soares, a gente fica no aguardo aí das informações também a respeito do Sport, que conseguiu acesso, e um dos jogadores que deu um equilíbrio ali também ao meio de campo do Curitiba foi o jogador Serginho, que foi contratado no meio da temporada aí para fazer ali a função de volante no meio de campo, dar uma organizada no meio de campo, e até ele falou da expectativa para esse jogo contra o Bragantino. Vamos à coletiva do Serginho. Esconder a ansiedade é difícil, né? Até como você citou, uma semana que pode ser decisiva para a gente, onde nosso objetivo desde o início do ano é o acesso, né? E a gente tem essa oportunidade de talvez no domingo a gente conseguir esse acesso. Mas a gente tem que trabalhar. Ontem já tivemos a representação ali, conversamos bastante sobre isso. Que a semana tem que ser muito produtiva, com tranquilidade, segurar essa euforia, descansar, ficar mais focado aqui, porque a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. A gente pega uma equipe, né,
que vem já, entre aspas, comemorando o título e a gente tentando buscar o nosso objetivo, como eu citei. Então, acho que a semana vai ser bastante produtiva e tentar segurar essa ansiedade aí o máximo possível para que a gente consiga fazer uma boa semana e, se Deus quiser, no domingo fazer um bom jogo. Jogar contra essa equipe vai ser um jogo muito difícil, porque alguns jogadores que talvez não vinham tendo oportunidade, pode ser que entre nesse jogo, pode ser que esteja terminando o contrato e vai querer mostrar. E do nosso lado, como eu falei e volto a dizer, a ansiedade de tentar fazer o gol, de tentar vencer a partida, isso pode acabar nos atrapalhando. Então, por isso que a gente tem que ter a inteligência, a tranquilidade de saber que temos 90 minutos de jogo e a gente tem que tentar resolver isso o mais tranquilo possível para, se Deus quiser, no final do jogo a gente sair vitorioso. Tá aí o volante Serginho, e aí o Curitiba tem essa partida importantíssima contra o Bragantino nesse final de semana. E o futebol, é aí que está a história. O futebol é tão gostoso pela imprevisibilidade dele, que todo mundo espera assim, o Bragantino já está classificado, é o primeiro colocado da Série B, vai ser um jogo fácil para o Curitiba. Vai ser fácil, Purê? Puxa, eu acho que não. Estava dizendo aqui nos bastidores, aqui a gente estava conversando, que assim, o que me espanta no Curitiba? E é o que se fala muito no futebol hoje, mas é uma grande realidade. Nós temos que aprender a separar desempenho de resultado. O Curitiba está tendo resultado, mas o desempenho é pior do que o do Paraná, na minha opinião. Ou seja, não consegue ter um conjunto, joga muito truncado, não é agressivo, não é tão eficiente. Mas foi lá 3 vezes, fez o gol. Não é um time que a torcida fala assim, eu vou para um jogo, eu vou lotar o estádio domingo, é dia de festa, nós temos que ganhar de um Bragantino que foi campeão, tem uma premiação que é paga, tem mala branca, todo esse negócio que a gente sabe. Mas não é aquele time que se fala, putz, eu vou acreditar. Você vê, fez um gol aqui, com 13, 14 minutos, e tomou sufoco o jogo inteiro. Do Oeste, não dá. Pois é, mas aí até que ponto, de repente, eu não sei se é questão do técnico ou automaticamente o time recua quando toma um gol, não sei. Se o Jorginho, porque o Jorginho quando ele chegou, e você conhece bem o Jorginho, o Jean também conhece bem o Jorginho quando chegou ele falou assim, não, que eu quero colocar meu futebol, que é um futebol bonito, um futebol para cima, só que conseguiu os resultados, mas eu também não vi esse futebol bonito, esse futebol ofensivo. Eu acho que ele pensou isso, mas encontrou o elenco do Curitiba. Né? Ele encontrou o elenco. Eu acho que, eu tenho dito isso aqui, posso pecar pelas palavras que eu estou dizendo, mas no momento, fazendo uma analogia do Bragantino com o Atlético, né? O Atlético continua jogando um bom futebol, independente de já estar na Libertadores. Eu acho que o Bragantino pode se comportar da mesma maneira aqui, o que vai seguramente endurecer as coisas para o Curitiba, que é esse time que não apresenta um bom futebol. E aí entra o que eu estou dizendo. A torcida não está nem aí para o bom futebol. A torcida quer saber de subir. 1-0 lá. 1-0, meio a 0, até mesmo não perder o empate, né? Mas o que importa para o torcedor do Curitiba é o acesso. É resultado. Está jogando bem? Não está. A gente sabe disso, a gente vê os jogos, sabe que o Curitiba tem grandes limitações, não é esse time que se impõe sobre o adversário, não é essa equipe qualificada, apesar de ser um dos elencos mais caros da Série B. E para o torcedor, pouco importa, ele só quer saber de uma coisa, é a Série A. E o importante é justamente o Curitiba conseguir um resultado positivo contra o Bragantino, classificar para a Série A o mais rápido possível, porque o que a gente quer é que o nosso futebol seja forte, que o nosso futebol volte a ser aquilo que ele era, uma das referências no Brasil. E quando vocês falaram sobre futebol ofensivo, aí ontem até eu falei aqui no Placar Transamérica a respeito do Operário. O Operário entrou na Série B inteira, franco atirador, jogando para cima, jogando ofensivamente, mesmo que perdesse, não conseguiu talvez os resultados, né, e diversas oportunidades, mas apresentou um bom futebol. Já em elenco também que você citou,
citaram, aí acontece a situação inversa, a questão do Londrina. O Londrina, que começou com um elenco, na minha opinião, um dos melhores elencos da Série B, foi se desfazendo do elenco, foi desmontando o elenco e agora entra em campo nessa noite contra o São Bento, desesperado atrás de uma vitória, e mesmo com uma vitória, na sequência é capaz ainda que caia para a Série C.